Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre algumas das principais armadilhas que os investidores iniciantes caem, alguns erros que eles cometem que podem ser relevantes na perda de capital e desestimular o seu investimento de longo prazo. Meu nome é Heloísa Cruz e começamos hoje o nosso desafio Investidor Fundamentado numa super parceria com o Trademap. Quando a gente pensa em investimentos, a ideia é entender um pouquinho que tipo de besteira as pessoas costumam fazer, que tipo de armadilhas elas caem quando elas tomam a decisão por começar a investir, ou até antes, quando elas ainda não tomaram a decisão por começar a investir. Seus investimentos ou o seu financeiro, ele é tão importante quanto a sua saúde. Você precisa pensar nele, não adianta você focar em chegar bem fisicamente aos 80, 90 anos se você não tiver dinheiro para estar bem lá financeiramente, se você não tiver dinheiro para pagar suas contas. Então eu vou começar falando um pouquinho desse investimento e como é que você deveria enxergar os seus investimentos. O primeiro grande erro que você precisa evitar de cometer é não fazer nada. Eu vejo muitas pessoas falando, eu preciso começar a investir, mas não fazem nada, não estão dispostas a abrir mão de algum benefício ou de algum prazer que elas têm hoje para um benefício futuro. Às vezes não é tão fácil enxergar que você está abrindo mão de uma viagem hoje para eventualmente comprar remédios no seu futuro, mas é assim que tem que ser encarado. Então, o primeiro grande erro que eu queria falar para vocês é não fazer nada. Não começar a investir, não começar a estudar e não começar a pensar nisso. Da mesma maneira que você cuida do seu corpo, você precisa começar a cuidar dos seus investimentos. Se o primeiro erro é não fazer nada, o segundo erro é começar tarde. Quando você olha para os seus investimentos e para o seu dinheiro guardado e a rentabilidade dele ao longo do tempo, o tempo é uma variável importante em toda essa discussão, em todo o seu acúmulo de patrimônio, qualquer que seja o seu objetivo com esse dinheiro. Então, quanto antes você começar, tanto maior tende a ser o montante acumulado lá na frente. Se você começa jovem, às vezes você pode olhar e falar, poxa, mas eu ganho tão pouco, eu ainda mal tenho dinheiro para fazer as minhas coisas. Você tem aquelas indulgências, né? Eu mereço um tênis novo, eu mereço um sapato novo. Mas eventualmente você tem que olhar para o futuro, virar e falar assim, eu mereço não me preocupar com dinheiro na velhice, eu mereço não ter que trabalhar até os 70, 80 anos de idade, como a gente vê algumas pessoas fazendo, simplesmente porque não guardaram dinheiro ao longo do tempo, eu mereço não depender da previdência pública, não depender do INSS. Então, quanto antes você tomar a decisão de investimento, mais fácil vai ser você investir para o seu futuro, você investir lá para frente, você ter uma qualidade de vida também lá na frente. Às vezes, um pouco que você abre mão hoje pode fazer muita diferença lá na frente. Outro erro relevante que as pessoas não levam em consideração é investir tendo dívida. Dívidas, se você não está falando de uma dívida de um financiamento imobiliário, que é uma dívida de qualidade, uma dívida com um custo muito baixo, mas às vezes a gente está falando do rotativo do cartão de crédito, o cheque especial, ou até num nível um pouco melhor, um empréstimo pessoal, às vezes um empréstimo na empresa que te cobra aí 1,5% ao mês, que também é um custo caro. Então, se você está olhando isso, você tem que olhar e aprender a olhar seu patrimônio, seu portfólio, seus ativos e passivos como um todo. Se você ainda tem dívida, você deveria ter como prioridade zero quitar essas dívidas. De novo, falando de dívidas ruins e não de financiamento imobiliário, que é uma dívida considerada boa, ou de um bom empréstimo bancário para sua empresa. Então a ideia é entender qual a melhor maneira de olhar o seu patrimônio e a partir daí tentar focar em estar equilibrado para juntar dinheiro para o seu futuro. Outra armadilha relevante em que as pessoas caem é investir para curto prazo. Quando você olha os seus investimentos, você vai ter que separar em várias categorias. Você vai ter uma parte que vai ser o investimento em renda fixa, a gente vai falar um pouquinho da reserva de emergência, um dinheiro que tem que estar disponível ali para qualquer coisa que você precise. Esse é o primeiro dinheiro que você acumula. Mas você também vai ter que olhar para o investimento de longo prazo, um investimento com foco na aposentadoria, com foco numa melhoria de padrão de vida. Às vezes as pessoas absorvem um pouco qualquer aumento de salário, qualquer promoção, absorvem no seu custo de vida. E a ideia é você olhar com foco lá na frente. Primeiro, eu vou buscar ter um conforto na minha aposentadoria. E aí, a partir daí, a gente começa a ter um pouquinho mais de conforto no presente, mas já entendendo como é que você equilibra tudo isso. Outra armadilha relevante é você recusar dinheiro grátis.
Então imagina que você trabalha numa empresa e você tem vários benefícios. E um dos benefícios é que a empresa participa junto com você do que você colocar na previdência privada da companhia. Então imagina que você, por exemplo, até 5%, se você colocar 5% do seu salário, a empresa coloca outros 5%. Esses outros 5%, eles são uma rentabilidade razoável. Eles equivalem a você basicamente dobrar o seu capital aportado. Só isso, se você distribuir ao longo de 10 anos ou 20 anos, que seja 30 anos que você fica na empresa, isso faz muita diferença na sua rentabilidade. Então, se a sua empresa tem um plano que ela entra junto com você, com o que você colocar na previdência privada, a sugestão é coloque o máximo possível dentro do que a empresa aceita colocar. Uma outra armadilha que é muito importante, e talvez a maior delas, para quem ainda não decidiu ir para a renda variável, é o excesso de conservadorismo. A maioria das pessoas, elas não enxergam o potencial que elas têm de gerar caixa com o próprio trabalho. E isso faz com que elas olhem e falem, elas assumam que elas são conservadoras simplesmente porque elas têm medo do desconhecido, então elas não vão atrás de entender o que está acontecendo, elas assumem que são conservadoras. Então, o que mais tem entre as pessoas que não se dedicam, não gastam tempo entendendo como é que elas deveriam olhar e gerir os investimentos delas, é simplesmente assumir que ela é conservadora e colocar todo o dinheiro dela na renda fixa. Às vezes, a gente está falando de pessoas, por exemplo, funcionários públicos. Um funcionário público no Brasil, ele é uma pessoa que tem estabilidade no seu emprego. Se ele tem estabilidade no seu emprego, a tendência maior é que ele tenha aquela renda para sempre. E tendo aquela renda para sempre, então, vamos dizer assim, a pessoa, ela é como se fosse renda fixa. Ela vai ter aquele salário para sempre. Então, faz sentido ela olhar e falar assim, eu tenho espaço para ser um pouquinho mais agressivo na minha carteira de investimentos. Uma outra coisa que é importante olhar é até que ponto a rentabilidade da renda fixa ela realmente acontece ou ela é apenas nominal. Então, se você está falando, por exemplo, juros a 2%, inflação a 4%, se você coloca o seu dinheiro na renda fixa, você está perdendo mais ou menos, aproximadamente, 2% ao ano no seu investimento. Quer dizer, o seu patrimônio em termos reais, descartada a inflação, ele encolhe ano contra ano. Então, o que você está chamando de investimento, a gente vai chamar de poupança e você está apenas guardando o seu dinheiro, sabendo que esse guardar do dinheiro te tem um custo de cerca de 2% ao ano. Investir é justamente para você tentar fazer esse bolo crescer, esse montante crescer. Então, você precisa olhar e aceitar que se você não tem como investir numa renda fixa, tendo uma rentabilidade acima da inflação de 2%, 3%, você não está investindo, você está guardando. E aí você vai precisar entender o que são investimentos e a partir daí como é que você faz para fazer o seu dinheiro crescer. Então, você sendo conservador ou não, você vai precisar entender um pouco mais o mundo dos investimentos para tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. E as melhores decisões do seu dinheiro nem sempre vão ser colocar dentro do colchão. Outra armadilha relevante que você deve levar em consideração são os investimentos assustadores. Se você teve uma ideia de investimento, teve uma época no Brasil que se investia em boi gordo, em avestruz, e ela parece boa demais para ser verdade, eventualmente você pode conversar com os seus amigos e tentar entender até que ponto isso faz sentido. Por exemplo, se você olhar e falar assim, conversa com alguém que entende de investimento, alguém que se dedica, alguém que cuida do próprio dinheiro, ou com o seu assessor de investimentos, você vira e fala, olha, eu tive aqui uma oferta, na época do avestruz essa era oferta, para investir em avestruz e ganhar 60% ao semestre. Olhando agora, dá para ver que é um absurdo, mas na época muita gente caiu nisso. Então, se você está falando, hoje em dia, por exemplo, acontece muito de pirâmide de Bitcoin, eles chamam de investimentos em Bitcoin, mas eles te pagam regular 3% ao mês, 5% ao mês, eles falam que é investimento em trading de Bitcoin. Então, qualquer coisa que te pareça assustadora ou que pareça assustadora a alguém que seja mais entendido que você, alguém que seja uma referência melhor do que você para os seus investimentos, muito provavelmente tem uma chance real de dar errado. E aí você pode perder todo o seu dinheiro. A gente chama de perda permanente de capital. Toma cuidado. Outro erro relevante que eu queria colocar para vocês é investir em colecionáveis. O que são exatamente colecionáveis? Joias, relógios, vinho, arte. Se você não for profissional, um expert do assunto, e você quiser e gostar dessas coisas, que seja feito numa parcela pequena do seu capital. Porque isso não é investimento, isso é coleção. Pode dar dinheiro? Sim. Pode trazer lucro? Sim, pode. Mas
isso não dá para dizer que é investimento. Não necessariamente, por exemplo, uma joia, eventualmente se você precisar vender com pressa, você vai vender pelo preço das pedras, pelo preço do ouro, você não vai conseguir vender pelo preço que você pagou, com a mão de obra, com o design. Então, esse cuidado que você precisa ter para pensar o seguinte, até que ponto esse meu investimento, ele tem uma chance razoável de me trazer um ganho. O que são colecionáveis, sejam carros, relógios, vinhos, arte, você precisa olhar e entender até que ponto você tem convicção de que aquilo vai te trazer um retorno relevante. Outro erro relativamente comum que as pessoas cometem quando elas estão começando a investir é ficar entrando e saindo do mercado. Se você está falando de investimento em renda variável, investimento de longo prazo, o ideal é que você olhe para os seus investimentos como um investimento de longo prazo. Eventualmente, você pode falar assim, não, mas tem uma notícia que pode ser muito ruim. Se você perder o 1% de melhores pregões da história da Bolsa, você pode entregar toda a sua rentabilidade. Então, eventualmente, estar fora da Bolsa num dia crucial pode custar muito da sua rentabilidade. Claramente, isso também vai valer na queda. Se você perder o 1% de piores dias da Bolsa, sua rentabilidade vai ser explosiva. Mas, a médio e longo prazo, o seguro é você fazer bons investimentos, focando no longo prazo, comprando boas empresas e aí você carregar ao longo do tempo. Parte relevante dessa rentabilidade, ela vai vir muito mais do esperar do que do comprar e vender as suas posições. Além desse, tem todo um outro grupo de erros que às vezes as pessoas cometem na desinformação ou na ganância. Eventualmente você até já tomou a decisão de investir em renda variável, inclusive já colocou uma parte relevante do seu capital. E que tipo de erros são esses? A ação da Magazine Luiza já rendeu quase 1000 vezes desde que o pessoal investiu lá nos lows, né, nos preços mais baixos, quando se falava que a empresa ia quebrar. Puxa, 1000 vezes. E aí as pessoas ficam sedentas por encontrar qual que vai ser a próxima Magazine Luiza. E fazem apostas relevantes em empresas que eventualmente já estão inclusive caras, né? Depois de a Magazine Luiza subir 10 vezes, as pessoas falavam, está cara, e ela subiu de novo mais 100 vezes, ou quase isso. Então, você acreditar que uma ação vai ser a próxima Magazine Luiza e fazer uma aposta relevante nisso, ou as pessoas acharem que elas vão viver de day trade alavancado. Então, você vê muita gente falando, você tem R$1.000, você consegue ganhar R$200 por dia. Se você tem R$1.000 e você tentar ganhar R$200 por dia, você provavelmente está correndo o risco de perder 400, 500 ou até mais do que você investiu. Outro erro relevante é acreditar em gurus. Então, porque tal pessoa comprou a ação vai subir. Então, é como se fosse uma profecia autorrealizável. Isso não existe. Tal pessoa, quem quer que seja, acerta e erra como todos os investidores. A gente entra para acertar mais do que errar, tentar acertar grande, errar pequeno, mas não existe uma pessoa mágica que tenha o toque de Midas que vai fazer subir qualquer ação. Ainda um erro relevante é você simplesmente colocar todo o seu dinheiro na carteira numa única ação. Pode dar certo? Pode. Se você acertou uma Magazine Luiza, você ficou rico. Mas na maioria das vezes você tem um risco de perder tudo. Se você olhar, por exemplo, empresas como OGX, IRB, PDG representaram perdas relevantes para os seus acionistas. Então, toma cuidado com esse tipo de erro. Por último, o principal erro que você precisa evitar é não entender o que você está fazendo. Se você vai tomar a decisão de investir em renda variável, especialmente se você quer tomar a decisão de quais ações você vai comprar, então a gente vai falar mais sobre isso, mas você vai ter que entender que você vai precisar estudar e entender o que você está fazendo. Não tem fórmula mágica. Cada pessoa vai ter o seu jeito, vai ter que se encontrar o seu eu investidor. Mas ainda tem muita coisa que eu quero falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, assiste de novo, vale a pena ter bem claro esses conceitos. A gente se vê amanhã às 19 horas na próxima aula. Até lá!